Buenas, meus amigos e amigas dos campos da internet. Como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal? Final de semana por aqui. E veio uma chuva bem buena na noite, né, pessoal? Passou a noite chovendo, uma chuva calma. Bem calmita, né, pessoal? E hoje choveu pela manhã também, mas uns 30 milímetros, né, pessoal? Não foi suficiente para acabar com o racionamento, né? Então aqui estamos em racionamento, 12 horas, né? Sem água, 12 com, né? Então, para encher as aguadas agora, as barragens, tem que chover mais de 200 milímetros, né, pessoal? Bem mais, né? É muita água, né? Então, segue a luta aqui com falta d'água, né, pessoal? Mas, Deus é bom em todo tempo, já amenizou bastante, deu um refrigério, né, pessoal? Baixou as temperaturas, né? Ajuda as pastagens, que estava tudo seco, né, pessoal? E dá um refrigério para o gado, para os animais também, né? Então, é muito bom, né? Uma chuvinha sempre é bem boa, né, pessoal? Ainda mais calma, assim, né? Então, a gente vai publicar um videozito, né, pessoal? E depois mostrar passo a passo ali para os amigos, assuntando hoje, né, pessoal, sobre a medicina campeira, né? Que é as benzedeiras, né, pessoal, os benzedores do Rio Grande Antigo, né? A gente diz Rio Grande Antigo porque os mais novos, a maioria não sabe o que é isso, né, pessoal? Outros não creem também, né? Então, independente de crenças, né, pessoal, independente de religiões, era o que tinha na época, né, pessoal? Né? Vindo dos ancestrais, né, dos índios charruas, dos guaranis, e também dos padres jesuítas, né, que traziam a água benta e mais algumas benzeduras, né, que vinha do hispano. Então curavam, né, pessoal, curavam bicheira, né, o bicho do berne, tudo com rezas, né, pessoal, tudo com benzimentos, né, tormentas, né, pessoal, mal olhado, quebranto, né, essas contusões, lesões, né, rendiduras, tudo era com benzeduras, né, pessoal? Com muita fé, né, que o gaúcho tinha, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né, pessoal? Então a fé cura, né? A fé remove montanhas. E a má impressão e o medo mata, né, pessoal? Mata a fé, né? Então a gente não deve se impressionar com muitas coisas, né? Para tudo tem uma solução, né, pessoal? Alguns dizem que para a morte não tem solução. E tem, né, pessoal? Se a gente está verdadeiramente em Deus, né? Não morre, vive para a vida eterna. Né, pessoal? Mas então, né, pessoal, a gente vai estar falando sobre a romã, essa fruta bem típica aqui nos Pagos do Sul, né? Se adaptou bem aqui, né, pessoal? É de origem asiática. A gente vai estar mostrando e falando sobre, né, os benefícios da romã, tanto o fruto in natura como a casca, né, pessoal? E também da folha da bananeira, né, pessoal? Que a gente já fez vídeos falando sobre a bananeira, é a farmácia do rural, né, pessoal? Para tudo, né? Folha da bananeira é para tudo. Deus da raiz dela, do caule, as folhas, né? O umbigo que a gente fez, o xarope que é para tosse, né? E picar cura, né, pessoal? A asma, né? Então, os benzedores antigos, né, pessoal? E as benzedeiras e as parteiras de campanha, isso aí veio agregar na cultura gaúcha, faz parte, né, pessoal, da cultura gaúcha, né? A fé do povo gaúcho, né? E o povo gaúcho é muito supersticioso, né, pessoal? A maioria, né? Mas tem coisas que é história, né, pessoal? Mas tem coisas que é histórias verídicas, né? Comprovadas. Então é isso aí, né, pessoal? E a gente acreditava, não tinha muito recurso, né? Depois que veio a medicina moderna, veio, né? Aparecer os hospitais mais perto, mas bem antigamente, né? Voltando às origens, não tinha recurso, né? A não ser a fé, os benzimentos e os chás, né, pessoal? Que até hoje ainda tem, né? Diminuiu bastante, mas a gente compartilha o que sabe, né? O que aprendeu. Certa feita eu quebrei o dedo do pé, né, pessoal? Me caiu um vaso lá onde eu trabalhava no hospital e quebrou o dedão, né? Mas eu não senti dor, só senti que inchou, né, pessoal? Eu tirei a radiografia e estava quebrado no meio. E aí eu engessei ele, né, com remédio caseiro, né, pessoal? O saudoso Epaminondas, né? Então esse senhor, em vida dele, ele benzia muito, ensinava muito chás, aprendi muito com ele, né, pessoal? E ele colou, né, pessoal, no meu dedão, né? Ele fez um emplasto poroso com a farinha de mandioca, né? Bem esmiuçada assim, com vinagre, bastante sal e a chirca do campo, né, pessoal? O alecrim do campo, aquele alecrim campeiro, de vassoura, né? Que o alecrim ele tem canfora, ele ajuda nessas coisas de lesões, né, pessoal? Eu fiz aquele plástico e botava no dedo, né? Não pode caminhar, tem que ficar sempre com o dedo parado, assim, fiquei com o pé parado uns 4 dias, né, pessoal?
Fui tirar a radiografia, colado o dedo, né? Só colou, né? Então a farinha, o pirão, ele faz tipo né, aquela coisa que vai colar, né, pessoal, para juntar os nervos ali, a carne que está cortada, né? E amarrar com a gás, assim, né, pessoal, né, com um pano bastante, assim, bem atado, para não mexer a quebradura, né? E o álcool, o vinagre, né, o melhor é o vinagre, ele penetra na carne, né? E com o sal vai ficando tipo um gesso, né, pessoal? Vai endurecendo, não pode molhar, né, se for tomar banho. Então aquilo ali foi só uma reza que ele fez, aquilo ali fiz 3, 4 dias, aquela porção de farinha de mandioca, com esse mexido aí, o alecrim, vinagre e sal, e engessei meu pé, né, pessoal? Engessou, né? Aí fui lá agradecer ele e pagar. Ele, não se paga. Né? O dia que tu quiser me dar um presente, que sentir no coração, tu me dá um presente. Aí eu dei para ele uma vez, certa feita, fui pescar no Rio Negro, tirei uma traíra muito grande, bonita, ele gostava de peixe, né? Ele não enxergava mais, né, pessoal? Já estava com 90 e poucos anos, ele faleceu com 94. Aí dei uma traíra para ele, uma lata de doce de fio que ele gostava, ficou faceiro da vida. Né? Ele disse, tá. E eu digo, porque o senhor me... Ele diz, não se paga, benzedura que é cobrada não é benzedura. Aí não é. Aí é picardia, dizer, aí é malandragem, né? A benzedura não se cobra. O gaúcho antigo chamava de dom, né, pessoal? Que não é todas as pessoas, né? Claro que ele dizia que o que liga na terra liga no céu, né, pessoal? A fé de um com o outro liga no céu, né? A pessoa tem que ter fé, né? Que cura é a fé, diz. Que te curou foi a tua fé e a vontade que tu fez certinho os medicamentos, né? Caseiros. Então tem, né, pessoal? Tem os fundamentos e tem as influências, né? E aprendi, né, pessoal, isso aí, né, de quebraduras. Então tem muitas coisas, né, pessoal, que a gente tem que levar para frente, né? Isso aí só agrega valores, né? E deixar para a geração mais nova aí, né, pessoal, para os mais novos que não conhecem. Então é isso aí, né, pessoal? Vou mostrar ali agora a romã e as cascas da romã e a bananeira, né, pessoal? E o mundo em guerra, né, pessoal? E o gaúcho em guerra aqui, né, com as intempéries, né, pessoal? Falta d'água. Mas vamos se virando, né? Como dá, como diz o gaúcho. Então, né, pessoal, essa fruta aqui, ela é bem conhecida pelos gaúchos, né, que é a romã, né, pessoal? Então ela dá esse frutinho vermelhinho, né, pessoal, que não tá bem madura, ó. Eu abri essa, mas ela não tá madura ainda, né, pessoal? A romã sempre fica madura aqui nos Pagos do Sul, é lá perto da Semana Santa, uns dias antes, uns dias depois, né, pessoal? Hoje é recém, é 6 de março, eu abri uma, não tá madura, né? Então uma vizinha veio conseguir aqui comigo uma romã, Dona Maria, que é para glicose, né, para diabetes, que ela toma, eu nem sabia que era bom para glicose, né, pessoal? Então, mais uma propriedade que a romã tem, né? Então, a romã, ela é bem usada, né, pessoal? Nos gargarejos, assim, para a garganta, para as amígdalas, né? Para as infecções também nos dentes, nas gengivas, ela é bem usada, né? Para as infecções, né? No estômago, para as cólicas, assim, renais, né? Então, a romã é uma fruta de alto valor medicinal, né, pessoal? Tanto fruto assim in natura, né, ajuda nos problemas cardiovasculares também, ela é muito boa. Também como a casca, né, que é antibiótico, né, natural. Tem um composto de tanino, né, pessoal? As propriedades dela são poderosas contra infecções, né? Então a gente deixa secar sempre na sombra, né, pessoal? Depois coloca umas casquinhas, uns pedacinhos numa xícara, né? Coloca água quente, né? Tampa ali, deixa reservando por uns 10 minutos, coa e toma 2 vezes, né? 3 vezes ao dia, né, pessoal? Então é eficaz a romã, né, pessoal? Ela é bem usada nos países asiáticos também na culinária, né? Eles usam em molhos lá, ela é muito boa, mas ela não tá bem madura, ela fica bem vermelhinha, né, pessoal? Perto da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, ela fica bem boa mesmo. Assim, um frutinho agridoce, né? Quem já consumiu aí, quem tem, sabe. Então é uma planta medicinal bem usada nos Pagos do Sul. A semente dela também é vermífuga, né, pessoal? Ela ajuda no combate aos vermes, a semente da romã. Claro, ela não substitui o tratamento médico, né, pessoal? Ela não substitui tratamento para diabetes, os tratamentos que tem. Sempre é bom, né, se tratar com médico, né, e seguir tomando ela, porque ela é
ela é um complemento positivo, né? Junto com os medicamentos da medicina. Então, ela ajuda muito na nossa saúde. Por ser um antibiótico forte, né, pessoal? Ela não deve ser ingerida para mulheres grávidas e crianças, né? Então, isso aí tem que ter muita cautela, né? Mas ela é uma fruta medicinal eficaz, né? Agora, mais por perto da Semana Santa, ela fica bem vermelha e bem doce, né, pessoal? Aí a gente coleta e guarda as cascas para a vizinhança, para quem precisa. E da romã, então, né, pessoal? Passamos aqui para a bananeira, né? A bananeira a gente já fez 2, 3 vídeos falando sobre a bananeira, já fez xarope do umbigo da bananeira. A folha dela é muito boa também, né, pessoal? O caule tem um palmito bom, né? E ela também é forrageira para os animais, né? Dá bastante peso aos animais. Como o fruto também é muito bom, né, pessoal? Com potássio, rico em potássio. Também para a terra é muito bom, né? Fazer adubo do caule dela, das frutas que vão ficando podridas, se a gente coloca na terra, é um grande potássio, né? Na horta. E as folhas secas dela é muito boa, né, pessoal? Para problemas psicológicos, né? Para problemas de ansiedade, de depressão, né? A folha seca da bananeira. Então, né, pessoal? A folha da bananeira seca, ela é muito bom, né, pessoal? Para ansiedade, depressão, né? E ela ajuda no bem-estar. Então tem que ser seca assim, né, pessoal? Na sombra. Quando ela estiver seca, você corta em pedaços bem pequenos, né? E você coloca em xícara. E aí ferve, né, pessoal? Um recipiente com água e coloca, né, na xícara. Tampa ali, né, pessoal? E deixa reservado por 10 minutos. Tira, coa e toma 2 vezes ao dia, né, pessoal? 2 xícaras ao dia. O bom de tomar é sempre à tardinha, na horário de deitar, porque ela ajuda no sono, né? Ela ajuda bastante no sono. E então ela tem um aminoácido percussor de serotonina, né, pessoal, que ajuda muito, né, nesses problemas de ansiedade. Então a bananeira é uma farmácia, né, pessoal, que a gente tem, né, para tudo. A bananeira serve toda ela, né, é um dos alimentos, desde o fruto, a folha, as raízes, tudo é usado, é uma planta medicinal assim, né, pessoal, altamente medicinal e benéfica para nós humanos, né? Então, né, pessoal, o chá da folha seca da bananeira é muito bom para esses problemas assim, né? Mas também ela não substitui tratamento médico, né, pessoal? Ela é um complemento positivo, né? Ajuda muito, né, pessoal? E o bom sempre é consultar o médico, né? Mas que ela ajuda bastante, né? Então era isso aí o videozinho de hoje, né, pessoal? Falando sobre, né, os benefícios da folha seca da bananeira, né? Para esses problemas psicológicos, né? De depressão. E da romã, né, pessoal? Que é bom para a glicose também, ela baixa os níveis de açúcar no sangue. Então a romã baixa os níveis de açúcar no sangue, né, pessoal? Ajuda, né, no combate à glicose. Então era isso aí, né, pessoal? Um videozito. Um forte abraço a todos os amigos de todas as querências e fiquem todos com Deus.